Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, o Matheus era um cara bacana, gostava de mim, mas a verdade é que eu tinha perdido o interesse nele. Nem eu mesma sei por quê. Até porque no começo tínhamos tanto tempo assim de casados. Não era assim um casamento de décadas, não. Só 7 anos. Um tempo curto demais, né? Pra gente perder o interesse na pessoa. Só que não sei. Acho que foi a rotina. Ou, de repente, a nossa vida, que era meio sem graça. E tudo isso começou a minar o que eu sentia por ele. Bati um desânimo certos dias. Aquela falta de vontade, aquela falta de emoção no dia a dia. Parecia que tudo se repetia. A verdade é que eu me sentia entediada dentro daquela casa. Antes, eu não via a hora de ele chegar do serviço, de vê-lo entrando por aquela porta, me beijar, me abraçar. Só que agora, não sei, para mim, não fazia a menor diferença se ele saísse do serviço e viesse direto para casa ou fosse para algum outro lugar. Repito, era um desinteresse tão grande da minha parte que nem eu mesma conseguia entender. Eu conversava muito com a minha irmã, principalmente sobre isso. E ela achava que eu devia ocupar a minha cabeça com alguma outra coisa. Sabe qual é teu problema, Elisandra? Você devia arranjar um serviço. Sabe aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo? Você passa o dia todo trancado nessa casa aí chega uma hora que... Você acha mesmo? Mas o serviço de casa que eu faço não conta? Não é isso. Escuta, minha irmã, serviço de casa faz parte da tua rotina. É a mesma coisa que não fazer nada. Pelo contrário, é mais chato ainda. Você precisa ocupar tua mente com outro tipo de coisa, variar. Vai fazer um curso, ou então, sei lá, abre um salão, lá mesmo na tua casa. Você sempre foi uma manicure ótima. Garanto que cliente não vai te faltar. A minha irmã foi enumerando um monte de coisas que eu podia fazer para sair daquela pasmaceira. Só que a cada palavra eu fazia aquela cara de entediada. Até que pelas tantas acho que ela se cansou. Quer saber, Elisandra? Eu acho que na verdade você não quer mais nada com nada, viu? Só te digo uma coisa. Não comece a botar a culpa nos ombros do teu marido pro teu casamento não anda bem. Sabe? No máximo, a culpa é dos dois. Olha, não é que eu estivesse colocando a culpa nos ombros dele. Na verdade, nem eu mesma sabia de quem era a culpa. O fato é que as coisas tinham chegado àquele ponto e eu andava me sentindo esquisita, desanimada, sem ânimo para fazer nada. Até que uma tarde, lembro que eu estava ali na frente, varrendo a calçada, quando uma vizinha ali da rua passou por mim e parou ali para conversar um pouco. Eu notei que ela estava usando uma roupa de ginástica. E aí perguntei se ela tinha começado a fazer academia. E ela respondeu, então, na verdade, eu estou fazendo caminhadas. Só caminhando 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia às vezes, mas todo santo dia. Nossa, que coragem, hein? Quer saber? Não é tão difícil. Quer dizer, fácil também não é, né? Mas eu já estou sentindo a diferença. Não é só questão de manter o peso, tem a qualidade de vida também, né? Até meu sono melhorou, você acredita? Aliás, por que você não me acompanha qualquer dia? Não era a primeira vez que eu a via passando ali na frente de casa. Sempre usando aquela roupa de ginástica. E olha, aos poucos, eu comecei a pensar e achei que podia ser uma boa para mim. Por que não? O problema é que eu não podia ir com ela no horário que ela costumava caminhar. Porque justamente aí eu tinha de buscar minha filha na escola. E depois ainda tinha de ficar com ela em casa, mas comecei a caminhar um pouco mais cedo. Ou então esperava o Matheus chegar da rua
para poder ficar com a nossa filha. E só então saía. Quando o sol estava muito forte, eu até preferia, apesar de já ser meio tarde, porque sol no lombo ninguém merece, né? No começo, eu andava 20, 25 minutos, depois passei para meia hora, 40 minutos, e fui estendendo o trajeto aos poucos. E olha, comecei a me sentir mais disposta. Minha vizinha tinha razão. Não era só uma questão de peso, sabe? De estética. Tinha principalmente a ver com a qualidade de vida, né? Respiração. Passei a me sentir com mais energia. A única coisa que não mudou, na verdade, foi a minha falta de interesse no meu marido. Até mesmo na hora de fazer amor. A minha irmã, inclusive, chegou a dizer que eu estava entrando na menopausa, apesar de ter só 29 anos, o que era um absurdo, né? Mas ela achava isso. E até por esse motivo, ela atribuía a essa razão todo aquele meu desinteresse, aquela minha falta de apetite sexual. Ela vivia me aconselhando a ir ao médico. Olha, era cada coisa que ela me dizia. Sei lá, ela sempre tinha uma explicação. Enfim, aos poucos, além de fazer minhas caminhadas, comecei também a praticar exercícios numa academia. Era uma academia ao ar livre, que tinha ali numa praça, ali mesmo, perto de casa, no bairro. E, de fato, o espaço era mais utilizado por pessoas assim um pouco mais velhas. E foi ali naquela academia que um dia meus olhos cruzaram com os olhos daquele homem. Eu estava usando um determinado aparelho quando de repente tive a sensação de que tinha alguém me observando. Me virei assim, naquele impulso, e vi aquele homem com os olhos parados em mim. Fiquei até meio sem jeito, porque assim que ele percebeu que eu o tinha notado, deu um sorrisinho. Depois fez assim um movimento de cabeça como que me cumprimentando. Fiquei encabulado, até porque a impressão que me deu foi de que aquele homem estava, de certo modo, me paquerando, né? Até porque depois, sempre que eu olhava na direção dele, notava que ele estava olhando para mim. E toda vez que isso acontecia, eu sentia alguma coisa percorrendo o meu corpo todo, uma espécie de tremor. Eu não lembrava, pelo menos até aquele momento, da última vez que tinha paquerado alguém ou sido paquerada por um homem. Ainda mais daquele modo, né? Tão à vista. Claro que quando eu saía na rua, quando ia buscar minha filha na escola, por exemplo, havia homens que olhavam na minha direção. Só que, sei lá, ninguém tinha me olhado naqueles últimos tempos como aquele homem olhava. Na verdade, ele olhava com um interesse assim que era muito claro. Não era um olhar comum. Eu sei que, sendo casada, eu não podia dar muito espaço. Pelo contrário. Na verdade, devia ir embora dali o mais rápido possível. Só de sentir o perigo, né? Mas sabe quando você gosta da brincadeira? Mais do que isso, continuei trocando olhares com ele. Eu devia imaginar que por conta da abertura que estava dando, ele acabaria se aproximando. E foi o que aconteceu. Sorrindo, ele de repente chegou em mim e perguntou: tudo bom? Você mora aqui mesmo no bairro? Respondi que sim, sem parar de fazer o meu exercício. Até para disfarçar um pouco a minha perturbação. Ele então continuou conversando. Posso saber seu nome? Elisandra. Então, prazer, eu sou o Pedro. Nunca te vi por aqui. Olha que eu venho todo dia, hein? Pois é, que eu não tenho horário certo para vir. Às vezes venho um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde.
Deu para sentir que, além de charmoso, era um homem extremamente simpático. Simpático e educado. Aparentava ter, sei lá, uns 45, 48 anos. Quem sabe um pouco mais. Ele falou que também era dali, do bairro. Só que, sinceramente, eu não lembrava de tê-lo visto alguma vez. Ele me estendeu a mão, então, para me cumprimentar. E quando nos trocamos, eu senti aquele arrepio. Olha, por mais que meu casamento estivesse daquele jeito, tivesse esfriado, nunca foi do meu jeito, sabe, dar espaço para homem na rua. Só que não sei o que houve comigo. A verdade era uma só. Me senti atraída por aquele homem. Maduro, simpático, educado, galanteador. Ele tinha algo no jeito de me olhar que me deixava assim, passada. O incrível é que aquela era a primeira vez que a gente conversava. Não era a primeira vez que eu o via, mas era a primeira vez que a gente conversava. Pelas tantas eu pressenti que ele estava vindo para cima de mim, jogando todo o charme possível. E apesar da atração, tratei de tirar o corpo fora. Senti o perigo. Fiquei com medo, né? Não tinha o costume de viver aquele tipo de situação. Só que aconteceu da gente se ver outras vezes. E sempre que isso acontecia, eu me transformava por inteiro. Às vezes ele se aproximava, ficava ali puxando assunto. Outras vezes ele só me cumprimentava assim de longe. Ficava lá, na dele, praticando o seu exercício. Eu até me distraía às vezes e ficava prestando atenção nos seus movimentos. Ele era um homem, assim, sabe, com um físico bem definido, o porte atlético. A verdade é que não sei o que esse homem fez comigo. Só que, à medida que o tempo foi passando, quanto mais a gente se via, mais aquela atração me dominava. Tanto que comecei a pensar nele, não só no tempo em que passava ali, fazendo aquela ginástica, como em outros momentos também. Ficava fantasiando, imaginando nós dois juntos, ele me abraçando. Olha, eu estava até me estranhando, porque é como eu já falei, não era do meu estilo. Lembro que um dia conversamos e ele me fez um convite. Escuta, Lisandra, você não quer fazer uma pausa aí para tomar o caldo de cana? Tá fazendo calor, né? Mesmo sabendo que não devia, adivinha? Acabei concordando. Quer dizer, fiz um certo charme, mas como ele insistiu, no fim acabei aceitando. Até porque o calor estava realmente de matar. Não sei o que deu em mim, porque esse homem andava mexendo tanto com a minha cabeça que nem pensei direito, nem mesmo na possibilidade de algum conhecido ver nós dois juntos. E de repente contar para alguém, para o meu marido ou para alguma vizinha. E durante o trajeto até a barraquinha, que era perto, ele foi me fazendo perguntas. Até que pelas tantas, ele quis saber. Escuta, você é casada ou tem namorado? Desculpa a minha indiscrição, mas é que eu reparei na tua mão e nunca te vi usando aliança. Então, na verdade eu sou casada sim. Só que já faz um tempo que eu não uso aliança. Perdi. Ia até comprar outra, mas sabe como é, né? O tempo vai passando e você acaba esquecendo. O pior é que aquilo era verdade mesmo. Foi até engraçado porque eu tinha tanto medo de perder a minha aliança ou estragá-la com algum produto de limpeza que sempre tirava para fazer o serviço de casa e até para tomar banho. E numa dessas, tirei e depois não lembrei onde tinha colocado. No começo, meu marido reclamou um monte,
ficou bravo comigo. Chegou a dizer que ia comprar outra igual, mas até aquele momento ainda não tinha comprado. E foi exatamente tudo isso que falei para o Pedro. Enquanto tomávamos o caldo de cana, a verdade é que a gente não parou de se olhar. E pelas tantas, ele voltou à carga. Fez outras perguntas de cunho pessoal, inclusive sobre o meu casamento, há quanto tempo eu estava casada, por exemplo, quantos filhos a gente tinha. Chegou a perguntar a certa altura se eu gostava do meu marido. Até se eu já tinha traído o Matheus, ele perguntou. E nessa hora, acho que fiquei vermelha. Senti meu rosto pegando fogo, imagine. Depois, inclusive, ele quis saber se eu já tinha ido caminhando no parque. Falou que a gente podia combinar um dia, pois era mais bacana, até porque tinha muita árvore, sabe, contato com a natureza. E ainda acrescentou: a gente pode combinar, eu te pego de carro em algum lugar, pode ser até mesmo ali na pracinha, aí a gente vai até o parque. Sei lá, vamos ver, né, quem sabe. Vontade de concordar com ele eu até tinha, mas bateu aquele medo, sabe, porque eu percebia que as coisas estavam caminhando de um jeito assim, muito rápido. E tinha medo. Puxa vida, eu vivia aquele meu casamento, que não era a 8ª maravilha do mundo, mas era casada. E nunca tinha nem pensado em trair o meu marido. Então, sabe quando você até quer, mas ao mesmo tempo tem medo? Por mais que meu casamento não estivesse bem, que eu tivesse, inclusive, perdido o interesse no meu marido, acho que seria loucura se eu aceitasse aquele convite. Até porque aquele era o começo. A gente sabe que, eu via nos olhos dele que sua intenção não era só passear no parque. Uma coisa era ter perdido o interesse no meu marido. Outra era fazer coisa errada, né? Tinha uma distância muito grande. Na verdade, não era nem para eu estar ali tomando caldo de cana com o Pedro. Muito menos ficar de conversinha com ele na praça, enquanto a gente fazia ginástica. Era errado, eu sabia disso. Nesse dia, agradeci pelo convite e quando a gente foi se despedir, ele me deu um abraço e me apertou de um jeito, coisa que nunca tinha feito até então. A única vez que tínhamos nos tocado foi no dia em que nos conhecemos, que trocamos aquele aperto de mão. Senti uma emoção, aquele tremor pelo corpo todo, não nego. E depois ainda nos olhamos de frente e juro, pensei que ele fosse ter a ousadia de me beijar. E acho até que ele ia fazer isso. Mas aí eu senti o perigo e dei um passo para trás e tratei de seguir meu rumo. Eu até queria. Estaria mentindo se dissesse que não, mas e o medo? Meu coração batia tão forte. Minhas pernas estavam trêmulas de um modo que eu mal conseguia caminhar. Incrível o que esse homem estava fazendo comigo para me deixar naquele estado. A verdade é que comecei a ficar meio assustada com as coisas que andava sentindo. Sabia que não era certo. E foi por isso que depois de pensar muito, refletir muito, achei que era hora de dar um basta naquela história. Parei até com as caminhadas. Parei também de frequentar aquela academia, naquela praça. Simplesmente parei com tudo, antes que o inevitável acontecesse e fosse tarde demais. Senti falta dele, não nego. Do modo como ele me olhava, do modo como ele me sorria. Senti falta de tudo, dos nossos encontros, que na verdade nem eram encontros, mas momentos em que eu, sei lá,
o que eu estava sentindo, mas senti falta de tudo quando parei, principalmente dele. Hoje eu fico pensando no que poderia ter acontecido se tivéssemos ido caminhar lá no parque. Imagine, nós dois sozinhos no carro dele. E se ele me levasse para um outro lugar? Era nitidamente a sua vontade. Será que eu conseguiria resistir? Por isso, mesmo sentindo sua falta, tenho absoluta certeza de que o melhor que fiz foi dar um basta naquela quase aventura. Foi melhor para mim, para o meu marido e para todo mundo. Um dia, no entanto, voltamos a nos encontrar. O detalhe é que eu não estava sozinha. Estava com o meu marido e minha filha. E foi no lugar menos provável do mundo. Farmácia. Imagine a minha cara quando ele se aproximou e perguntou: "Oi, Lisandra, não acredito. O que houve? Que você sumiu?" Imagine a minha cara, né? Repito, meu marido estava ali do lado e minha filha também. O Matheus, inclusive, percebeu, ouviu, não é surdo. O Pedro me fazendo aquela pergunta e me tratando com aquela intimidade toda. E ficou me olhando esquisito, como que perguntando: "O que é isso? O que significa isso?" Eu notei que ele ficou desconfiado. E devia ficar mesmo, pelo modo como o Pedro se dirigiu a mim. Apenas o cumprimentei, aí para disfarçar, peguei minha filha pela mão e fui até outra seção ali do mercado. Acho que o Pedro se tocou, que o Matheus era meu marido, e também se afastou. Só que o Matheus depois ficou no meu pé um monte, né? Querendo saber que história era aquela. De que eu tinha sumido, nunca mais tinha aparecido na praça. Olha, que situação. Não cheguei a fazer nada de errado. Pelo menos de uma forma assim objetiva. Mas acho que só de olhar para mim, dava para ver que eu estava perturbada demais. A verdade é que conhecer esse homem só complicou a minha vida. Eu não estava feliz. Pelo contrário, estava entediada, desanimada, achando que tudo tinha perdido a graça. Só que pelo menos não tinha complicação nenhuma, né? E de repente, estou no meio dessa agitação toda. Meu Deus, eu só queria caminhar. Só queria fazer ginástica, ocupar minha cabeça com alguma coisa. E no fim, fui tomada por esse sentimento absurdo que por pouco não me fez cometer um erro. Olha, eu tenho certeza que se continuasse com aquelas idas até a academia, aqueles passeios, nessas alturas eu já estaria apaixonado. Acho que se continuasse a ver o Pedro, acabaria, com certeza, ficando apaixonado. Só Deus é que sabe o que isso poderia desencadear. Desde que o conheci, que esse homem mexeu comigo. Eu já não consegui mais tirá-lo da cabeça. Quer saber? Não me arrependo de ter me afastado, pelo contrário. Só que às vezes me bate até um certo arrependimento, apesar de saber que fiz a coisa certa. Eu não podia mesmo me deixar levar assim com tanta facilidade. De repente estar curtindo um romance fora do meu casamento. E no fim, botando em risco a minha família, né? Tudo por conta de uma aventura. Agora, que eu tive de fazer força para não ceder a essa tentação, Deus é que sabe o que fiz. Deus é que sabe a força que fiz. Porque toda a minha vontade, e até hoje, me bate esse pensamento, às vezes, quando eu estou sozinha e começo a pensar nele. Me bate até hoje essa vontade de ir lá naquela academia para encontrá-lo de novo e de repente aceitar o seu convite para passear no parque e quem sabe fazer coisas que eu também tive vontade de fazer com ele, mas não confessei,
porque achava que era errado. E era errado mesmo. Mas vontade, meu Deus, tu sabes que eu tive vontade de me entregar a esse amor, de me atirar nos braços dele, de beijá-lo, de fazer amor com ele. Só tu é que sabe, meu Deus, tu e eu, o quanto eu tive vontade.